Fala, bebedores do suco de cevada, bem-vindos a mais um episódio do Dr. Cerveja. Hoje a gente vai lançar a série dos vídeos falando do P51. Então, Amaury, roda a nova vinheta, depois a gente volta para falar do P51. Isso aí, galera. Então a gente vai falar um pouquinho de como nasceu a ideia do P51, qual é o conceito, o passo a passo de tudo que a gente colocou, os equipamentos, etc., quanto custou, e você pode acompanhar essa série aqui no YouTube. A primeira coisa que a gente vai falar é de onde veio a ideia do P51. Em 2020, no começo de 2020, pré-pandemia, eu já estava com a ideia de montar um food truck. A ideia era trabalhar com comida mineira. Eu sou de origem de Minas Gerais, eu nasci em São Paulo, mas meus pais são de Minas Gerais. E a ideia era trabalhar com um lanche específico que a gente tem em Minas Gerais. Eu comecei a fazer o estudo disso, conversei com um amigo que é chefe de cozinha, ele desenvolveria o cardápio pra gente. Daí veio a pandemia. E a pandemia fez eu maturar um pouco a ideia, porque a gente teria que ter uma cozinha de apoio, isso daria muito trabalho. Eu acabei abandonando a ideia da comida mineira e comecei a pensar novamente. E nessas indas e vindas pensando, eu acabei parando na cerveja. Então eu decidi que eu trabalharia só com cerveja, de preferência cervejas especiais e artesanais, porque a gente não teria que ter uma cozinha de apoio. Eu comecei a estudar o assunto e com todo mundo que eu falava, eu me deparava com problemas diferentes. Então um dizia que uma mini câmara fria dentro do trailer daria certo, outro dizia que não, que eu não atingiria a temperatura. Então tudo isso foi criando muito mais dúvida do que resolução. Foi aí que eu dei 2 passos atrás e comecei a produzir cerveja. Então eu comecei a produzir cerveja pensando num negócio que eu desenvolveria ao longo dos meses. Parei tudo, comecei a fazer cerveja mais ou menos em maio de 2020 e ao longo do ano de 2020 eu maturei essa ideia. Foi 2019, né, amor? Não, foi 20 mesmo. E ao longo desse ano de 2020, eu comecei a maturar a ideia melhor, conhecer os processos, saber como a cerveja se comportava, a questão de carbonatação, a questão de resfriamento. E no final de 2020, eu fechei o conceito do Beer Truck. A gente entrou em 2021, eu adquiri um trailer usado, meu trailer é 2019, se eu não me engano, 2018 ou 2019, e comecei a bolar os sistemas. Então vocês vão acompanhar como que a gente fez esses sistemas. Tudo foi feito com gabarito de isopor, para a gente não perder tempo com projeto, etc. Então a gente projetou tudo dentro do trailer de isopor, para depois a gente mandar para fabricação. Os equipamentos são todos de inox, então tudo é muito caro. Não dá para a gente ficar voltando atrás e mudando as coisas durante a construção. A gente fez todo esse projeto em isopor, depois a gente mandou para os fabricantes. A gente tem coisas do Brasil inteiro, então tem coisa de Santa Catarina, tem coisa de São Paulo, tem coisa de Minas, tem algumas coisas que vieram dos Estados Unidos, que um amigo trouxe. Rafa, obrigado pela ajuda. Então o nosso trailer ele foi montado a partir desse tipo de ideia. Então vamos pensar agora no conceito do P51. Quando eu resolvi trabalhar com cerveja, eu pensei que eu teria que ter um motivo bacana. E isso veio à minha cabeça das experiências que eu tive conhecendo algumas cidades e alguns estados dos Estados Unidos. E tudo lá é ligado a entretenimento. Todo produto e serviço é ligado a entretenimento. A gente tem aquele filme, por exemplo, Forrest Gump, que no filme eles criam um restaurante chamado Bubba Gump, que é um restaurante voltado para camarão, e esse restaurante ele existe. Tem um restaurante desse em Miami, tem um restaurante desse em Orlando. Então eles criaram um negócio a partir de uma ideia de um filme. Existem outros que são muito famosos, tem o Hooters, tem o Five Guys, existem o Hard Rock Café, que é muito famoso também. Então todos esses lugares, são restaurantes, são lugares que fornecem comida e bebida, mas todos têm um motivo de entretenimento. Então as pessoas que vão até o Hooters sabem que aquele tipo de restaurante é daquele jeito, com as mulheres com roupas apertadas, roupas curtas, e fornecem comida e bebida. Lá no Bubba Gump tem muita coisa ligada ao filme e fornece comida e bebida. No Hard Rock, música de excelente qualidade. O Hard Rock de Miami
ele tem roupas do Michael Jackson, dos Rolling Stones, tem guitarra do Bob Dylan, então assim, é extremamente interessante. Então tudo é ligado a entretenimento. Quem já teve a oportunidade de assistir um jogo da NBA, por exemplo, sabe que mesmo que seu time não ganhe a partida, o seu entretenimento está garantido porque toda essa esfera é muito forte. O americano ele tem essa pegada muito forte e a gente trouxe essa ideia para cá porque todo o negócio novo no Brasil ele tem essa pegada. Então nós temos os pubs que tem uma ideia inglesa, nós temos os American Bar de 1980, 1990, também tem essa pegada de entretenimento, e a gente pensou nisso. Então, pensando nessa situação de entretenimento, nessa ideia do entretenimento, eu fui buscar nas minhas memórias afetivas, nas minhas relações durante a vida, o que eu poderia trabalhar. Meu pai sempre foi um cara muito ligado à Segunda Guerra Mundial, ele sempre gostou muito do assunto e sempre me ensinou muito sobre o assunto. Então, eu defini que eu trabalharia com a Segunda Guerra. Eu trabalhei 7 anos no aeroporto de Viracopos, em Campinas, então eu gosto muito de aviação. Tenho um amigo que é dono de uma pequena companhia aérea, de táxi aéreo, que faz show aéreo, então eu sempre fui muito ligado a esse mundo da aviação. Então, Segunda Guerra, qual é um dos aviões mais bem-sucedidos da Segunda Guerra Mundial? Americano. Nós temos o Spitfire da Inglaterra, nós temos o Caça-Zero japonês, mas e o americano? P-51. Fora os bombardeiros, o P-52 da vida, etc., o Enola Gay, a gente tem o P-51, que é um avião de caça. Então eu fechei Segunda Guerra, aviação, P-51. Daí nasceu o conceito do P-51 Mustang, é esse o nosso nome de batismo do nosso trailer. O nosso mascote, ele é um Eagle, que é o mascote da Força Aérea Americana, segurando um copo de cerveja, porque esse é o nosso negócio. Então a gente vende cerveja e churrasco, um entretenimento ligado à Segunda Guerra Mundial. Então o motivo do nosso trailer é ligado à Segunda Guerra Mundial, com esse conceito americano, trazendo aí bastante coisa interessante, não só em termos de visual, mas só que de assunto também. Então a gente conversa muito sobre Segunda Guerra Mundial durante as nossas festas. Em uma das últimas festas que nós fizemos, o dono do local me mostrou um cartucho de 90mm, que é antiaéreo, e falou: olha que legal, o seu trailer aí me lembrou que eu tinha isso aqui guardado, e me mostrou um cartucho desse tamanho, mais ou menos uns 60 centímetros de comprimento, desse tamanho a bitola do cartucho, de onde saiu o projétil, e era uma munição antiaérea de mais ou menos 1950, então é pós-Segunda Guerra Mundial. Então a nossa ideia veio daí. Agora eu vou falar para vocês como a gente começou a montar. Uma vez que nós definimos o motivo do trailer, né, o nome, o mascote, como ele seria decorado, etc., a gente mandou a nossa ideia para uma empresa especializada de um grande amigo meu, chama Impulse. Matheus, grande abraço para você, muito obrigado por ter nos acompanhado nesse projeto. Vou deixar o link no nosso e-book para vocês falarem com o Matheus da Impulse, ele tem uma empresa de comunicação que é excelente. Definido isso, a gente precisaria definir como que a gente trabalharia com comida e bebida. Então, a cerveja artesanal sempre foi o nosso foco, porque eu comecei a fabricar cerveja justamente pensando nesse negócio. A gente não trabalha com cerveja própria ainda, tá? Nós estamos desenvolvendo algumas receitas que nesse ano de 2022 nós mandaremos fabricar em cervejaria estabelecida, etc., para a gente colocar para venda no trailer. Mas hoje nós estamos trabalhando com cervejas comerciais ainda. E nós pensamos na comida, o que a gente poderia fazer de comida. E aí nasceu a ideia do churrasco em espetinho, que é uma coisa fácil, eu não preciso ter uma cozinha de apoio, porque eu consigo adquirir isso tudo pronto. E a gente tem uma variedade muito grande de alimentos para fornecer. Então hoje a gente fornece um espetinho, um vinagrete à base de cebola, um cebolete, um pão, mini pão, salada de rúcula e farofa pronta. Em alguns casos a gente fornece arroz. Nós temos uma festa agora no dia 22 de janeiro e essa festa a gente vai fornecer o arroz também. Eu precisaria de uma churrasqueira bacana e um amigo me indicou uma churrasqueira giratória que é nova no mercado. A gente trouxe para Campinas como pioneiro, né? A primeira churrasqueira dessa a funcionar em Campinas foi a nossa, e ela chama muito atenção. Ela é um dos pontos centrais do nosso trailer, é a churrasqueira giratória. Essa churrasqueira ela não atende
todo o nosso serviço. A gente precisa ter uma churrasqueira de apoio por conta de eficiência. Mas essa churrasqueira ela acaba chamando muita atenção. Então as pessoas tiram foto, fazem stories no Instagram, sempre olhando para a nossa churrasqueira. Do lado direito do trailer, eu estou mostrando algumas poucas imagens para vocês. Do lado direito do trailer nós temos a torre em forma de 7, de cerveja artesanal. E nessa torre nós temos 4 bicos, e cada bico tem uma tap handle com um motivo. Então um é das Forças Armadas, outro é da Força Aérea, ambos da Força Aérea Americana. Um é o Tio Sam em caveira, que é um símbolo do rock and roll americano, e outro é o Eagle, que é justamente o nosso mascote. Então nós temos 4 bicos, 4 motivos diferentes, homenageando 4 nichos, sempre voltado para a cultura americana, porque o nosso trailer é focado na cultura americana. Se a gente tivesse esse nível de cultura voltada à Segunda Guerra no Brasil, a gente faria isso. Nós temos alguns bares já no Brasil que são um pouco focados na Força Aérea Brasileira, mas só que como a nossa história ela é bem limitada, a gente não conseguiria fazer uma homenagem à Força Aérea Brasileira sem copiar outros negócios, não teria como. Então a gente acabou abandonando essa ideia, não que a gente não goste, a nossa ideia é daqui a alguns meses levar o nosso trailer lá para a Academia da Força Aérea em Pirassununga para homenagear os nossos pilotos brasileiros, principalmente da Esquadrilha da Fumaça, porque são excepcionais. Então voltando para a ideia do trailer, a gente criou a torre de chopp em forma de 7, que chama muita atenção, é um ponto focal do nosso trailer, e no outro ponto a gente tem a churrasqueira giratória. Então esses são os nossos 2 principais equipamentos. A gente não tem uma necessidade de um mise en place muito grande, então a preparação para as nossas festas ela não é muito grande. A gente consegue preparar uma festa em 4 dias, mais ou menos, uma festa para 80, 100 pessoas, a gente consegue programar em 4 dias, é bem rápido. E a gente tem tido excelentes resultados nas quantidades e no retorno financeiro. Então hoje o nosso trailer ele rende mais ou menos de lucro 5% do nosso investimento por festa. Isso significa que nosso payback acontecerá em 20 festas. Então, em 20 festas eu consigo retornar todo o investimento que eu fiz. Isso vai depender da quantidade de festas que a gente fizer por mês, por exemplo, porque hoje nós temos focado na qualidade do que na quantidade. Então a gente não vende festa com um ticket mais baixo para fazer. Ou eu faço a festa no ticket que a gente tem, ou a gente não faz. Hoje a nossa ideia é essa. Mas isso é uma visão empresarial, cada um tem uma visão diferente. Tem gente que prefere trabalhar muito mais e ganhar no volume, a gente prefere trabalhar menos com qualidade e ter uma rentabilidade maior. Mas tudo isso que eu estou explicando para vocês vão acompanhar na série de vídeos. Então quando eu for falar do payback e do investimento, eu vou explicar pormenorizadamente isso. Quando eu falar do registro de marca, eu vou explicar o passo a passo do registro de marca no INPI. Quando eu for falar da constituição da empresa, eu vou fornecer um modelo de contrato social, que é o contrato social que a gente usa aqui no P51. E tudo isso é muito fácil para a gente, porque o meu negócio principal é a advocacia. O Beer and Food Truck é um negócio paralelo, é um investimento que eu faço, como em outras coisas. Então a gente acaba utilizando a advocacia para esse tipo de facilidade, para esse tipo de negócio. A gente sempre pensa como aplicar a advocacia nos outros negócios que a gente trabalha. Então é basicamente isso que eu queria falar para vocês hoje. Serão vídeos mais técnicos, a gente vai explicar como construir um negócio do zero, qual o investimento que você vai fazer, e tudo isso você vai receber mastigado, e eu tenho certeza que se você fizer o mesmo investimento que nós, você não vai se arrepender, porque a rentabilidade é bem bacana. Continue acompanhando a nossa série de vídeos, que será bem legal. Grande abraço, a gente se vê durante 2022. Tchau, tchau!